Eu quero que você abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Versículo 15. Eu vou falar aqui de uma pessoa que, para mim, particularmente, é muito especial, né? E eu acredito que para você também deva ser muito especial. Se não é, deve ser. E ele está aqui nesse lugar hoje à noite. Ele está andando aí, no nosso meio. Amém? A gente não vê ele, mas a gente sente a presença dele, o toque dele, o carinho dele pelas nossas vidas. E eu quero falar dele. Capítulo 14 de João, versículo 15, diz assim: quem achou, diga amém. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é santo, santo e santo. E nós, tão pequeninos diante de Ti, nos humilhamos, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Toma a rédea deste lugar, toma o primeiro e o último lugar, faz aquilo que Tu queres, toca em quem Tu queres e como Tu queres. A obra é Tua, o trabalho é Teu, Senhor. Mas, Pai, nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor possa fazer o Teu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Quem falou isso? Jesus falou. E Ele falou com muito carinho. Ele falou que Ele precisava ir para que Ele pudesse ir, o novo conselheiro pudesse vir. Quem Ele está falando? Do Espírito Santo. Amém, queridos? Então eu quero dizer para você que a gente precisa deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. E são tantas coisas que o Espírito Santo Ele quer tocar nas nossas vidas. Mas eu coloquei 4 aqui para mim que é muito importante. O tema é esse aí, eles vão colocar aí no telão, você pode olhar, tá? Em nome de Jesus. 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Diga, 4 coisas que o Espírito Santo faz em minha vida. Diga, em minha vida. Amém? Em nossas vidas. São tantas coisas, né, queridos? Mas eu coloquei somente 4. Então, o Espírito Santo é a parte de Deus que atua em nossas vidas. Então, se você é salvo por Jesus, o Espírito Santo ele está aí dentro de você. Amém? Então, a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, automaticamente o demônio sai e o Espírito Santo vem. Ele só vai sair de dentro de você se um dia, que eu creio que você nunca vai fazer, mas se um dia a pessoa chegar e dizer, olha, eu não quero mais saber de Jesus, eu abandono Ele, aí o Espírito Santo sai. Mas se não, ele nunca vai sair daí de dentro de você. Ele vai morar para sempre aí dentro de você. E Ele é essa pessoa muito importante para mim, para você, queridos. Para mim, para você. Então, eu vou mostrar essas 4 coisas que o Espírito Santo Ele quer agir na minha vida e agir na sua vida. Às vezes o Espírito de Deus está dentro de nós e a gente deixa o Espírito Santo ficar muito quieto dentro de nós. A gente precisa deixar Ele se mover dentro de nós. Às vezes as pessoas perguntam por que as pessoas caem no chão. Por que o fulano está pulando? Por que ele está rodando? É por causa disso. É uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro dela, mas ela decidiu deixar o Espírito Santo chacoalhar ela. Amém, queridos? E aí quando o Espírito Santo chacoalha nossas vidas, a gente não consegue ficar em pé. A gente não consegue ficar em pé. Amém, queridos? E a primeira coisa que Ele quer agir na minha vida e na sua vida, é que Ele quer me convencer e te convencer do pecado. Amém, queridos? Ele quer me convencer e te convencer do pecado. Por que, pastor, isso? Porque o pecado é a arma secreta e poderosa de Satanás para me derrubar e te derrubar. E quem não vai deixar isso acontecer é o Espírito de Deus, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. Amém?
É através do Espírito Santo que você toma consciência de seus pecados, do castigo que você merece e da necessidade de ser salvo. Ele convida você ao arrependimento dos pecados e aponta para Jesus como o único que pode lhe salvar. Então, queridos, entenda que nós somos pecadores, só que nós não vivemos mais e nem devemos viver na prática do pecado. Quando o Espírito Santo veio, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí um dia eu e você que estávamos no mundo, que somos as pessoas também, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo e aceitamos a Jesus como Salvador. Só que agora o Espírito Santo, ele quer continuar me convencendo de que eu sou pecador e que eu devo me arrepender dos meus pecados. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não existe um bom sequer, não existe um certinho sequer, todos pecaram. E porque a nossa humanidade, queridos, ela não reconhece, o homem natural, ele não reconhece o pecado. Ele comete o pecado e o homem natural, por si mesmo ele diz, não, eu fiz isso, mas isso não é errado, isso é certo. E aí é nessa hora que o Espírito Santo que está dentro de mim e de você, vem na parada e diz assim, não filho, você está errado, você tem que se arrepender. Você tem que sair desse caminho e seguir esse outro. Então, por isso que eu digo para mim e para você, que o Espírito Santo, ele veio para me convencer e te convencer até o fim da minha vida e da tua vida do pecado. Do pecado. João capítulo 16, versículo 7 e 8 diz assim, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando, né? Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então hoje, nós já em Cristo Jesus, nós temos que entender, não, mas pastor, isso aí é para as pessoas que estão lá fora, também. Mas convencer do pecado é para nós também. Ou você é o perfeitinho, você não peca mais. Agora você já anda no pedestal, você é o santo, 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 é isso? Não. Todos nós erramos, todos nós pecamos. E o homem, ele só reconhece o seu erro quando o Espírito Santo brada dentro dele e faz ele reconhecer que ele está em pecado. Para quê? Para que ele se arrependa, para que ele mude de vida. Você entende, queridos? Essa é a vontade de Deus. É o Espírito Santo me convencer e te convencer, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, garante para nós a salvação. A salvação. Quem é que garante para nós a salvação? O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que garante para nós que nós somos salvos. Geralmente eu não gosto de questionar a Bíblia com ninguém não, sabe, queridos? Não gosto de discutir Bíblia com ninguém não. Eu sempre digo que eu não nasci aqui nessa terra para me discutir Bíblia com ninguém. Eu não sou, crente, hoje, pastor auxiliado, pastor Atilano, com a pastora Cione aqui nessa igreja, para me ficar discutindo Bíblia não. E se alguém pergunta qual é a certeza que eu tenho da minha salvação, ora, a Bíblia garante que o Espírito Santo, ele me dá essa certeza. Que eu sou salvo. Quem vai mudar isso aí sou eu, se eu quiser. Se eu quiser mudar essa garantia aí, tranquilamente. Mas ele, o Espírito Santo, me garante, eu sou salvo. O Espírito Santo, ele entra em seu coração e lhe dá a segurança da salvação, através da fé. Amém, queridos? Ele lhe traz para Jesus e lhe dá o conforto de saber que seus pecados foram perdoados. É isso. Então, através do Espírito Santo, nós temos contato com Jesus, que está agora como advogado, e Deus Pai, que está lá no seu trono.
Então é através do Espírito Santo, queridos. E é o Espírito Santo que nos convence todos os dias que é a morte de Jesus que garante para nós essa salvação. É o Espírito Santo que vai me convencer, que vai te convencer. Não, pastor, eu cheguei aqui nessa igreja, eu entrei ali, eu vi o pastor pregando, eu disse, poxa, é verdade, eu tenho certeza agora que se eu aceitar Jesus eu vou ser salvo. Não foi você que decidiu isso, foi o Espírito Santo que lhe convenceu a isso. Você entende, queridos? Foi Ele, o Espírito Santo que fez o trabalho. E Ele tem que fazer e continuar fazendo até hoje, na minha e na sua vida. Porque eu já vi pessoas de anos, meu irmão, na igreja, que não tinham a certeza da salvação. Eu já ouvi, eu estava lá presente quando eu ouvi isso. Eu já ouvi numa época muito atrás, muito longamente atrás, o pastor dizendo assim, quem aqui crê que eu posso lhe salvar? Um irmão levantou na igreja e disse assim, pastor, eu creio que o Senhor pode me salvar. Você entende, querido? O homem, ele não pode dar essa segurança para mim. Ele não pode dar a garantia da minha salvação, mas o Espírito Santo garante. O Espírito Santo garante através da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Amém, queridos? O versículo aqui que a gente vai ler é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então, Ele selou e colocou dentro de nós o Espírito de Deus, como garantia da nossa salvação, que o que está por vir é a nossa salvação. É a sua salvação. E a salvação de todos aqueles que você pregar, que você for ganhando para Jesus e trazendo realmente para a presença do Senhor. Então o Espírito Santo é que dá essa garantia, queridos. Então por isso Jesus precisou ir e o Espírito Santo precisou vir, para que hoje nós pudéssemos ter essa garantia. Agora imagina se Jesus tivesse ido e o Espírito Santo não tivesse vindo. O que ia acontecer? Você já parou para pensar nisso? Será que nós íamos com a nossa própria força ter força de crer, de ter fé, que realmente nós somos salvos em Cristo Jesus? Nunca. Nunca. O homem natural, ele não consegue isso. Mas o Espírito Santo que está dentro de nós, que está dentro da vida do homem, consegue me convencer de que eu sou salvo. Então, se você ainda não tinha essa certeza, tenha a partir de hoje. Tenha, pela fé, confie, acredite. Os seus pecados foram perdoados porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. E você pode ter na certeza que você é salvo porque o Espírito Santo te convence disso. E se você entrou hoje aqui e não tinha ainda feito essa confissão de fé, irmão, hoje é o dia da tua oportunidade. Se você está balanceando e não tem certeza, você tem dúvida no seu coração, hoje é o dia de você se reconciliar e ter certeza de que verdadeiramente o Espírito Santo te convence do pecado e que você é salvo. Amém, queridos? Terceiro, o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele é o nosso professor, queridos. É Ele que nos ensina. Jesus enviou o Espírito Santo para lhe ensinar. É através do Espírito Santo que você consegue entender coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia em sua vida. O Espírito Santo revela a verdade de Deus. É o Espírito Santo que faz isso, queridos. Nós, os homens, vou voltar de novo para o homem natural. Nós, os homens naturais, a gente não tem capacidade nenhuma de entender o mistério de Deus. Quem dá a revelação e o ensinamento do mistério de Deus é o Espírito Santo. Agora, se o homem não tiver a dependência do Espírito Santo, ele não consegue. Ele não consegue. Ele precisa. Para você apresentar um trabalho lá na sua escola, você só precisa do teu intelecto, da tua sabedoria. Mas para você entender esses mistérios aqui, a sua sabedoria é vã. Mas o Espírito Santo, a dependência dele,
o querer mais dele te ensina os mistérios de Deus. É assim que funciona. Entenda isso. Quando você vê aqui os pastores, os irmãos pregando, falando, não é deles, queridos, não é. É o Espírito Santo que está ensinando eles dia por dia. Quando você vê o seu líder de célula dando estudo, você olha, chega, fica de boca aberta, você diz, mas como que esse homem, que essa mulher consegue? É o Espírito Santo, você pode ter na certeza, porque é Ele que nos ensina. Amém, queridos? João capítulo 16, versículo 13, diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Então ele veio como ensinador, né? Aquele professor, para te capacitar, meu irmão, para te capacitar. Então quando você chegar em alguém, você evangelizar alguém, né, dê o seu testemunho, mas não se admire não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você, e quem vai te capacitar é Ele, quem vai usar a tua boca é Ele. E aquelas palavras não serão as tuas palavras, serão o Espírito Santo te levando e te capacitando a falar aquelas palavras. Essa é a verdade. Quem somos nós? Porque naturalmente, eu já fiz o teste comigo mesmo, naturalmente, eu abro essa Bíblia, olho, não entendo nada. Mas se eu tirar meia hora de oração, Senhor, me dá força, me dá capacidade de entender os teus mistérios. Eu preciso entender o que está escrito aqui. Na hora, meu irmão, o Espírito Santo, ele vem, brada dentro de você, e a sabedoria de Deus penetra na tua mente, no teu coração, e você abre a Bíblia e você começa a entender, e demora muito, você está entendendo, e escrevendo, e anotando, é isso. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina, queridos. É Ele que nos ensina. E isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. E por isso foi importante Ele vir. E é por isso que Ele é muito importante que eu e você, nós possamos valorizar a pessoa dEle. É muito importante. É muito importante nós darmos valor para a presença dEle. É fechar os olhos lá no teu quarto e dizer, Espírito Santo, eu não estou te vendo, mas eu quero sentir a tua presença aqui comigo. E quando você fala isso, que você começa a se arrepiar e você começa a chorar, você pode ter na certeza, Ele está lá sentado do teu lado dizendo, filho, eu estou aqui, pode dizer o que você quiser que eu estou te ouvindo. É assim que funciona. É assim que funciona, irmãos. Amém, queridos? Em nome de Jesus. O quarto, ele produz frutos. Produz frutos. Amém? O Espírito Santo também produz vários efeitos em nossas vidas, que lhe marcam como cristão. Sua atitude muda. Você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, ele tem a capacidade e o poder de produzir frutos nas nossas vidas. Nós mesmos, seres humanos, carnais, nós não produzimos frutos espirituais. Você entende, queridos? Os frutos espirituais, eles são produzidos através do poder e da glória do Espírito Santo. É isso. Quando você diz assim, eu ganhei 15 almas hoje. Você pregou, mas quem ganhou não foi você, foi o Espírito Santo. Foi Ele que convenceu as 15 almas. Porque se você fosse com a sua própria sabedoria falando, não ia acontecer nada. Mas porque o Espírito Santo te usou e te capacitou com poder e glória, aí Ele entrou no coração da pessoa e elas foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e elas confessaram Jesus. É assim que funciona. Os frutos espirituais, é Ele que nos capacita a nós termos.
E o versículo que eu quero ler com você é Gálatas, o conhecido, né? Capítulo 5, versículo 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui está alguns frutos do Espírito, né? Esses frutos aqui são espirituais, queridos. Quem produz ele em nós é o Espírito Santo de Deus. Se você não deixar o Espírito Santo produzir esses frutos em você, nunca você vai sentir amor pelas almas. Nunca você vai sentir amor pelas pessoas. Porque ele fala primeiramente do amor, né? Se você não deixar o Espírito Santo produzir esses frutos na sua vida, você nunca vai se sentir alegre. Você nunca vai ter alegria. Você sempre vai estar triste, cabisbaixo, e parece que para você todo o tempo o mundo está para se acabar. Se você não deixar o Espírito Santo trabalhar para produzir esses frutos, você não vai ter paz. Ah, mas eu sou crente, eu já aceitei Jesus. Mas pois é, você não vive em paz, né? É porque você precisa deixar o Espírito Santo reinar e produzir esse fruto da paz dentro de você. Você precisa ter paz na sua alma. Você precisa ter paz na sua mente, no seu coração. Você entende, queridos? Eu não tinha paz na minha vida. Eu vivia por aí andando, perdido, cego e nu, sem saber para onde ir. Mas quando o Espírito Santo entrou na minha vida, eu consegui sentir paz dentro de mim. E é isso que nós precisamos ter. Mas quem produz isso é o Espírito de Deus. E Ele só produz, eu sempre digo, só produz se eu deixar. Se eu deixar. Se eu não deixar, eu nunca vou ter paz. Nós precisamos deixar Ele produzir paciência. A paciência a gente não adquire, queridos. A gente aprende com o Espírito Santo. Não, eu decido a partir de hoje eu ser paciente. Você tem que decidir mesmo. Mas diga assim, a partir de hoje, diga assim: Espírito Santo, a partir de hoje eu vou deixar o Senhor produzir em mim paciência. Porque se você disser que você vai decidir, você não vai ter força, filho. Quantas vezes no passado eu não fiz isso? E eu era irritado, né? Nada me deixava feliz e contente. Mas aí quando eu comecei a mudar a minha oração, aí foi diferente. E quando eu olho assim no espelho e me vejo lá, eu digo assim: você é paciente, você é tranquilo, você não vai se aborrecer. A gente está isento de ficar aborrecido? Não. Mas a gente tem que deixar o Espírito Santo produzir em nós paciência. Amabilidade. O que é amabilidade? É aquela pessoa que trata bem as pessoas. Meu irmão, a gente tem que aprender muito isso. Muito mesmo. Eu já passei cada experiência com relação a isso. Você sabe onde eu trabalho, você sabe que lá no meu trabalho eu estou na linha de frente, eu sou o primeiro, né? Então, todo bagulho que vier vem primeiro para mim. Xingamento, reclamação e aquela coisa toda. E eu tenho pedido ao Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero ser amável com essas pessoas. Eu não quero tratar ninguém mal. E graças a Deus o Espírito Santo tem me ajudado, sabe, queridos? Tem me ajudado. Eu não estou isento de tratar alguém mal, não. Isso é inevitável. Eu sou humano, eu sou carne. Mas eu tenho que pedir para o Espírito Santo produz em mim a amabilidade. Eu quero ser amável com as pessoas. Eu quero tratar as pessoas bem. Às vezes, irmãos, a gente vê cada situação por aí. Principalmente quando a pessoa é crente e ela pega uma posição. Meu irmão. E eu me lembro que o pastor Celinaldo, ele dizia assim: você quer ver quem é o fulano? Dê o poder para ele. Coloca ele numa posição de destaque. Aí você vai saber quem é ele. Você entende, queridos? E quantas vezes eu já vi irmãos que estão numa posição mais elevada, tratando mal as pessoas, com ignorância. Isso é falta de deixar o Espírito Santo gerar no coração dele o fruto da amabilidade. Isso é muito forte, meu irmão. Bondade, né?
É o poder que a pessoa tem através do Espírito Santo de ser uma pessoa boa, de não ser uma pessoa ruim. Me dá tal coisa e dá para a pessoa, pela misericórdia de Deus. Amém, queridos? Isso é muito importante. Fidelidade, esse aqui é o mais forte. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. O Espírito Santo, ele produz frutos dentro de nós de fidelidade. Só que quando eu decido por minha conta ser infiel, aí a tendência é querer ir o resto da minha vida ser infiel. Então a gente tem que deixar o Espírito Santo produzir em nosso coração, em nossa vida, em nossas vidas, fidelidade, fidelidade. E eu acho impressionante que o inimigo, ele acaba usando a pessoa para ser infiel, por ela não deixar o Espírito Santo trabalhar e produzir esse fruto na vida dela, justamente na parte, né, que ele muitas vezes vê na pessoa que ela tem dificuldade, que é justamente ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É impressionante. Às vezes a pessoa vem para a igreja, vai para a célula, faz discipulado, ela vai, né, vem para o Difflin, ela vem para o culto mais de Deus, ela vem para o culto de celebração, ela vai para a conferência, ela vai não sei mais para onde, mas quando chega nessa parte, parece que o mundo cai para ela. É impressionante. Alguém só é fiel se ele deixar o Espírito Santo produzir dentro dele fidelidade. Fidelidade. Amém, queridos? Mansidão e domínio próprio. Queridos, nós precisamos verdadeiramente, como seres humanos, ser crentes, mansos e que tenham o domínio próprio. Quantas vezes a gente já não errou nessa área, né? Principalmente na questão do domínio próprio. Com alguma coisa que a gente falou, de alguma forma que a gente olhou, né? E alguma coisa que aconteceu que a gente não teve o domínio próprio. Mas a gente precisa deixar o Espírito Santo produzir esses frutos nas nossas vidas. Mansidão, meu irmão, a gente não pode ser crente, né, que sai descascando pepino para todo lado, não. A gente tem que deixar o Espírito Santo vir e produzir a mansidão dentro do nosso coração. Sermos mansos e humildes de coração é tudo que o Senhor quer para nós. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, esses frutos, eles são produzidos através do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que é importante eu e você, nós deixarmos Ele agir no meio de nós, dentro de nós. Não nos conformarmos mesmo, sabe? Às vezes o problema é porque a gente está falando de nós mesmos. Dizendo, Senhor, eu quero ser isso. Senhor, eu quero ser assim. Não, diga assim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor faça de mim assim, dessa forma aqui. Deus ministrou muito forte muito tempo atrás no meu coração, para mim fazer a minha oração assim, sabe, queridos? Porque como eu olhava para a minha vida e eu via muita coisa errada, eu digo, não, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor faça da minha vida dessa forma, porque eu preciso ser diferente. É isso. Ele está perto de nós, está dentro de nós. Ele está só esperando você falar. E a hora que você falar, Ele vai começar a produzir os frutos dentro da minha vida e da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E aí, Ele vai mudar a minha atitude, vai mudar a minha vida, o meu viver, minha forma de pensar, minha forma de agir. Claro que a gente nunca vai estar isento de errar, queridos. Isso você pode ter na certeza. Porque nós não somos perfeitos. A gente vai sim, alguma hora, errar, falhar, mas é isso aí. Na hora que acontecer isso, a gente tem que, com humildade, vir dizer, Espírito Santo, eu errei, eu falhei. E eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados em nome de Jesus e mude a minha vida, porque eu não quero ser assim. É isso. E Ele vai fazer, querido, você pode ter na certeza. E aí eu pergunto para você, você já viu a ação do Espírito Santo em sua vida? Você já viu ou não? Eu já vi. Eu já vi. Sabe, a gente é crente e às vezes a gente diz assim, não, eu sou crente, eu não sou besta. E para mim, no meu ponto de vista, muito antes, eu dizia que para mim, eu jamais perdoaria alguém que não é crente. Jamais.
Não, ele falhou comigo, eu jamais vou perdoar ele. E aí, o Espírito Santo, ele permitiu na minha vida. Aconteceu uma situação, né? E foi impressionante aquele milagre ali, queridos. Sabe quando Jesus, ele veio aqui na terra, né? E o Espírito Santo, a Bíblia diz que só veio sobre ele quando ele foi batizado nas águas. Ele foi batizado e no mesmo dia, a Bíblia diz que veio um pombo, o Espírito Santo em forma de pombo sobre ele, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo pegou ele e levou ele diretamente para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo próprio Satanás. Por quê? Por que ele não fez isso antes? Porque ele sabia que sem a presença do Espírito Santo, ele não ia conseguir vencer Satanás lá no deserto. E aí, o Espírito Santo permitiu acontecer uma situação comigo, com alguém que não era crente. E aí foi impressionante, porque no mesmo dia que aquilo aconteceu, o Espírito Santo veio com tanta força no meu coração, que do nada, eu fui lá com a pessoa e disse assim, olha, eu vim aqui porque eu quero que você me perdoe, porque eu falhei com você. E a pessoa pegou até um susto. E eu disse assim, você me perdoa? Ela me perdoou. E eu sempre no meu testemunho eu falo, eu tinha mágoa da minha mãe. Eu só fui pedir perdão para ela porque o Espírito Santo me convenceu. Mas aonde? De mim mesmo jamais eu ia. Eu não ia. Mas o Espírito Santo me convenceu a ir lá e dizer para ela, mãe, me perdoe por isso que eu fiz contra a senhora. E aí o milagre foi completo, porque ela me perdoou e ela disse, meu filho, eu quero que você me perdoe também. Foi completo. Você entende, queridos? É assim que funciona. Então entenda, o Espírito Santo, ele precisa agir na minha vida e na sua vida. E ele vai, se eu e você nós deixarmos em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos ver isso na prática agora. Na prática.